O milionário fez um pedido que dificilmente seria recusado. Abra as pernas, disse ele. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse, continuando. Sob a imensidão silenciosa de um céu sem nuvens, Luísa corria, desorientada, em meio ao campo seco e sem sombras. Suas roupas estavam sujas, o rosto marcado por arranhões e o peito arfando de dor e medo. Ela segurava uma pequena pasta de couro contra o corpo como se sua vida dependesse daquilo. E de fato dependia. Numa fuga desesperada, tropeçou nos próprios pés e caiu de joelhos a poucos metros da cerca de uma vasta propriedade na Serra de Sintra, arredores de Lisboa. Ali, desmaiou, vencida pelo cansaço e pelas feridas. Foi assim que ela foi encontrada por um homem que há muito havia esquecido o que era sentir compaixão. Henrique Tavares a observou por alguns instantes, como se questionasse se aquilo era real ou mais uma miragem de seus fantasmas. Alto, imponente, com os cabelos grisalhos perfeitamente alinhados e os olhos frios de quem vive cercado por muros invisíveis, ele era conhecido por muitos nomes, o mais comum deles, o milionário recluso. Dono de um império tecnológico que construiu com mãos de ferro, ele trocou os arranha-céus de vidro do centro financeiro de Lisboa e as reuniões bilionárias por uma vida de isolamento, afastado de tudo e todos, depois de perder a esposa e a filha num acidente que a imprensa descreveu como trágico e que ele jamais perdoou. Ao encontrar a estranha caída em sua propriedade, a lógica diria para chamar segurança. Mas algo nela, talvez a fragilidade, talvez os olhos, talvez a semelhança com sua própria dor, o fez agir diferente. Ele a levou para dentro. Cuidou de seus ferimentos, mandou buscar ajuda médica, mas a manteve longe de olhares externos. Quando Luísa despertou, o instinto foi de defesa. O homem à sua frente representava tudo o que ela aprendeu a temer: poder, autoridade, julgamento. Mas havia algo diferente naquele olhar que a examinava. Não havia desejo vulgar nem piedade, apenas um interesse contido, inquisitivo, como se ele estivesse tentando decifrá-la. "Onde estou?" perguntou ela, tentando sentar-se na cama de lençóis brancos e macios, tão diferentes do colchão surrado que tinha em sua pequena kitnet na zona norte de Lisboa. "Minha propriedade, minha casa", respondeu ele, a voz grave e sem inflexões, como se tivesse desaprendido a conversar com pessoas. "Você desmaiou na entrada. Estava ferida." Luísa tentou levantar-se de súbito, mas sentiu uma dor aguda nas costelas. "Minha pasta? Onde está minha pasta?" O olhar dele endureceu. "Segura. Como você deveria estar? Não se levante, tem 2 costelas fraturadas e diversos hematomas. O médico disse que você precisa de repouso." "Que médico?" A voz dela subiu uma oitava em pânico. "Quem mais me viu aqui?" Henrique ergueu uma sobrancelha. Interessante, pensou. Não, era medo de um estranho que via nos olhos dela, mas medo de ser encontrada. "Meu médico particular. Alguém que sabe quando deve manter a discrição, assim como eu sei quando devo fazer perguntas." Ela relaxou minimamente contra os travesseiros. O quarto era amplo, decorado em tons neutros, uma suíte maior que seu apartamento inteiro. As cortinas estavam fechadas, mas ela podia ver a luz do sol tentando se infiltrar pelas frestas. "Obrigada", disse, sem olhar diretamente para ele. "Por me ajudar, mas preciso ir embora assim que possível." "Para onde?" perguntou ele, cruzando os braços. "Para quem está fugindo?" Luísa ficou em silêncio. Seus olhos, grandes e escuros, sustentaram o olhar dele por um momento, até que desviou. Não iria confiar nele. Não podia confiar em ninguém. "Não é da sua conta." Henrique sorriu. Um sorriso frio, quase imperceptível. "Quando alguém invade minha propriedade,
carregando documentos confidenciais sobre um projeto de pesquisa que me custou bilhões, torna-se da minha conta. O rosto dela empalideceu. Você mexeu nas minhas coisas? É claro que sim. Ele respondeu com naturalidade, como se fosse óbvio. Precisava saber quem estava abrigando. Luísa tentou novamente se levantar, desta vez ignorando a dor. Você não tem esse direito. São documentos do meu pai, não seus. Do seu pai? A expressão dele mudou. Uma sombra pareceu cruzar seu rosto. Você é filha de José Mendes? A menção ao nome do pai a fez parar. Os olhos arregalados, surpresos. Você conhecia meu pai? Henrique riu. Um riso sem humor, seco como a terra do lado de fora. Conhecer? Eu financiei a carreira dele. Investi mais de 30 milhões na pesquisa que ele conduzia. E sabe o que ganhei em troca? Ele se aproximou dela, os olhos agora brilhando com uma raiva antiga. Ele sumiu com todo o projeto. Desapareceu com dados que poderiam mudar vidas. Uma tecnologia de regeneração neural que poderia ter salvado minha filha. Luísa o encarou, a cor voltando ao rosto em forma de raiva. Mentira! Meu pai nunca roubaria nada de ninguém. Ele foi acusado injustamente. Ela engoliu em seco, as mãos trêmulas. Ele morreu tentando provar isso. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Henrique recuou alguns passos, seu rosto uma máscara impenetrável novamente. Ele não demonstrou surpresa ao saber da morte de José. Talvez já soubesse. Talvez já esperasse. Quando? Perguntou finalmente. 3 meses atrás. A voz dela falhou. Um suposto assalto. Mas não foi isso. Ele sabia que estavam atrás dele. Deixou os documentos comigo e disse para procurar você se algo acontecesse. Disse que você era a única pessoa que poderia entender. Henrique franziu o senho. Procurar a mim? Por que eu ajudaria o homem que me traiu? Porque ele não traiu ninguém, Luísa gritou, e depois se arrependeu quando a dor nas costelas a fez gemer. Ele foi armado. E as provas estão naquela pasta. Henrique caminhou até a janela, afastando levemente a cortina. Lá fora, o jardim abandonado de sua mansão se estendia até onde a vista alcançava. Terras que um dia foram vivas, agora tão mortas quanto ele se sentia. E quem você acha que armou para seu pai? Augusto Villanova. Ela respondeu sem hesitar. O homem que agora me persegue. Henrique virou-se bruscamente. O nome era familiar. Muito familiar. Augusto era seu sócio, seu amigo de décadas. O homem que assumiu o controle da empresa quando ele se afastou após o acidente. Você tem provas disso? Perguntou a voz perigosamente controlada. Tenho e-mails, gravações, tudo documentado na pasta. Meu pai guardou tudo para se proteger. Mas eles descobriram. Luísa fechou os olhos por um momento, revivendo o terror dos últimos dias. Invadiram meu apartamento. Tentaram me sequestrar quando saía do trabalho. Consegui escapar e vim para cá porque... Ela hesitou. Por quê? Insistiu ele. Porque meu pai disse que, apesar de tudo, você era um homem justo, que você o ouviria. Henrique não respondeu imediatamente. Olhou para a mulher na cama, tão frágil e tão determinada ao mesmo tempo. Não conseguia confiar nela, mas também não podia ignorar o que dizia. Se Augusto realmente havia traído a todos, precisava saber. Você vai ficar aqui até se recuperar, disse finalmente. E vamos examinar cada documento dessa pasta. Se o que diz for verdade... Ele não completou a frase. Não precisava. A implicação estava clara no ar entre eles. E se eu quiser ir embora? Desafiou ela. Você está livre para sair, respondeu ele friamente. Mas não levará a pasta. E duvido que sobreviva muito tempo, lá fora, com Augusto à sua procura. Era um impasse. Luísa sabia que ele estava certo, mas detestava a ideia de ficar sob o controle daquele homem arrogante. O mesmo homem que acusara seu pai. O mesmo homem que agora
parecia ser sua única chance de sobrevivência. Tudo bem, cedeu finalmente. Ficarei, mas quero sua palavra de que, quando estiver recuperada, poderei partir, se assim desejar. Tem minha palavra, ele respondeu. Embora duvide que vai querer sair daqui quando descobrir toda a verdade. Ela ergueu o queixo desafiadora. Que verdade? A verdade sobre seu pai, sobre mim, sobre o que realmente aconteceu há 5 anos. Com essas palavras ele saiu do quarto, deixando Luísa sozinha com seus pensamentos confusos e um medo crescente. Não do homem que a abrigara, mas do que ele poderia revelar. Nos dias que se seguiram, Luísa permaneceu em repouso, explorando timidamente os limites de sua nova prisão dourada. A mansão era imensa, com cômodos vazios e silenciosos. Poucos funcionários circulavam, e os que via mal falavam com ela. Todos pareciam temê-la, ou temê-lo. Henrique raramente aparecia, mas quando o fazia, era para questionar detalhes sobre a pesquisa de seu pai. Perguntas técnicas, precisas, que demonstravam profundo conhecimento sobre o projeto. Perguntas que ela mal sabia responder, pois seu pai sempre a manteve afastada de seu trabalho. Por que ele te entregaria documentos que você não entende? Perguntou Henrique uma tarde, quando os dois estavam no amplo escritório dele. Documentos espalhados sobre a mesa. Luísa olhou pela janela, observando a chuva que caía lá fora. Estava com um roupão emprestado, grande demais para seu corpo pequeno, que a fazia parecer ainda mais frágil. Porque eu era a única pessoa em quem ele confiava, respondeu simplesmente. Henrique a estudou por um momento. E, no entanto, ele te mandou até mim. Ele disse que você ficaria interessado quando soubesse que o projeto não estava perdido, explicou ela. Que os dados originais ainda existem. O quê? Henrique se aproximou, subitamente alerta. Onde? Luísa hesitou. Em algum lugar seguro, um local que só meu pai conhecia. Mas você não sabe onde é. Ela balançou a cabeça negativamente. Ele disse que as pistas estariam nos documentos, que você e eu deveríamos descobrir juntos. Henrique riu, incrédulo. Seu pai sempre teve um senso de humor retorcido. Mesmo depois de morto, ele encontra maneiras de me manipular. Ele não estava manipulando ninguém, defendeu Luísa. Ele estava tentando proteger algo que poderia salvar vidas. Vidas como a da minha filha? A voz dele era gelada. Que poderia estar viva se ele não tivesse sumido com a pesquisa? Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas de raiva. Meu pai não sumiu com pesquisa nenhuma. Ele estava prestes a concluir quando foi sabotado. O laboratório pegou fogo, lembra? Ele quase morreu tentando salvar os dados. Conveniente, não acha? Um incêndio que destruiu tudo, exceto os dados que ele supostamente salvou e escondeu. Luísa se levantou, enfrentando-o mesmo sendo muito menor. Pense o que quiser. Eu sei a verdade. Meu pai era um homem honesto. Henrique se aproximou mais, invadindo seu espaço pessoal. Ela não recuou. A honestidade é um luxo, senhorita Mendes, um que nem seu pai nem eu podíamos nos dar. Havia algo na proximidade dele que a perturbava. Não medo, mas uma estranha consciência do calor que emanava de seu corpo, do perfume discreto de sua pele, da forma como seus olhos, quando tão próximos, revelavam nuances de azul que não eram visíveis à distância. Então por que está me ajudando? Perguntou ela, a voz mais baixa do que pretendia. Ele suspirou e ela sentiu seu hálito quente contra o rosto. Porque, apesar de tudo, não consigo acreditar que Augusto é o homem que pensei que fosse. Porque tenho dúvidas depois de tantos anos e porque... Ele se interrompeu, recuando um passo. Por quê? Insistiu ela. Porque algo em você me lembra o que é sentir. A confissão, tão inesperada, deixou Luísa sem palavras. Henrique virou-se de costas, retomando o controle.
Amanhã começaremos a analisar os documentos metodicamente. Se há um padrão a ser descoberto, o encontraremos. Ela assentiu em silêncio, confusa com o momento de vulnerabilidade que havia testemunhado. Naquela noite, enquanto tentava dormir na cama grande demais, Luísa pensou em como sua vida havia mudado em questão de dias. De uma contadora em uma empresa média no centro de Lisboa, vivendo um dia de cada vez, agora estava envolvida em uma trama de segredos industriais, mortes e milhões. E pior, estava começando a ver Henrique Tavares não apenas como o vilão da história de seu pai, mas como um homem complexo, ferido, que talvez também fosse uma vítima. Um barulho a despertou de seus pensamentos. A porta do quarto se abriu lentamente. Luísa prendeu a respiração, pronta para gritar. "Não faça barulho", sussurrou Henrique, entrando rapidamente e fechando a porta atrás de si. Estava vestido completamente de preto, o que acentuava a palidez de seu rosto. "O que está acontecendo?" perguntou ela, puxando o lençol até o queixo. "Alguém invadiu a propriedade. Os sensores de segurança dispararam." Ele caminhou até a janela, verificando o exterior. "Precisamos sair daqui agora." Luísa sentiu o sangue gelar. "Augusto?" "Provavelmente." Henrique voltou-se para ela, estendendo a mão. "Vamos. Tem uma passagem secreta que leva a uma casa nos fundos da propriedade. Estaremos seguros lá até resolver isso." Ela hesitou apenas por um segundo antes de aceitar a mão dele. Era grande e forte, envolvendo a sua pequena e trêmula. Seguiram por corredores escuros, descendo escadas que ela não sabia existir. Num determinado momento, ouviram vozes e passos distantes. "Estão dentro da casa", murmurou ele, apertando sua mão com mais força. Luísa sentiu o pânico subindo por sua garganta. A pasta com os documentos estava no escritório. Se a encontrassem... Como se lesse seus pensamentos, Henrique sussurrou. "A pasta está comigo. Já a peguei." Continuaram em silêncio até alcançarem uma porta disfarçada na parede da biblioteca. Ele digitou um código e a porta se abriu para um túnel iluminado por luzes de emergência. "Vamos!" ordenou ele, puxando-a para dentro. Eles correram pelo túnel por alguns minutos até emergirem em uma pequena casa de madeira, rústica, mas confortável. "Aqui ninguém nos encontrará", disse Henrique, trancando a porta atrás deles. "O túnel tem um sistema que o colapsa se alguém não autorizado tentar usá-lo." Luísa olhou ao redor. Era um único cômodo, com uma cama, um sofá, uma pequena cozinha e uma porta que devia levar a um banheiro. "Você sempre se prepara para fugas dramáticas?" perguntou, tentando disfarçar o tremor na voz. Ele sorriu levemente, o primeiro sorriso genuíno que ela via em seu rosto. "Depois que você perde tudo, aprende a se preparar para o pior." Luísa sentou-se no sofá, tentando controlar a respiração. A adrenalina começava a baixar, deixando-a exausta. "O que eles vão fazer quando não nos encontrarem?" "Revirar a casa, talvez danificar algumas coisas, mas eventualmente irão embora." Ele sentou-se ao lado dela, tão próximo que seus ombros se tocavam. "Meu sistema de segurança já alertou a polícia. Eles virão, mas não encontrarão ninguém." "Por que não esperamos a polícia então?" Henrique a olhou intensamente. "Porque não confio em ninguém agora, Luísa. Se Augusto está realmente por trás disso, ele tem recursos para comprar qualquer um." Era a primeira vez que ele a chamava pelo primeiro nome. Soava estranho, íntimo, vindo dele. "Quanto tempo ficaremos aqui?" "Até de manhã, pelo menos." Ele se levantou, indo até um pequeno armário, de onde tirou uma garrafa de uísque e 2 copos. "Aceita? Para os nervos." Ela assentiu, aceitando o copo que ele oferecia. O líquido queimou sua garganta, mas trouxe um calor reconfortante. "Por que você acredita em mim agora?" perguntou ela, depois de um longo silêncio. Henrique girou o líquido âmbar em seu copo,
pensativo. Não disse que acredito completamente, mas acredito o suficiente para ter dúvidas sobre Augusto. E na minha experiência, quando se tem dúvidas sobre um homem como ele, é melhor agir como se fossem certezas. Luísa estudou seu perfil na luz fraca. As linhas duras de seu rosto, a tensão em sua mandíbula, a solidão em seus olhos. Este homem, que seu pai descrevera como implacável nos negócios, estava arriscando tudo para protegê-la. Seu sistema de segurança gravou os invasores? Sim. Poderemos verificar as imagens amanhã, quando voltarmos para a casa principal. Ele se virou, encontrando os olhos dela. Por um longo momento, ficaram assim, apenas se olhando à meia luz. Havia algo crescendo entre eles, algo que nenhum dos dois sabia nomear ou estava pronto para reconhecer. Você deveria tentar dormir, disse ele finalmente, afastando-se. A cama é sua. Ficarei no sofá. Tudo bem. Ela se levantou, hesitante. Obrigada. Por tudo. Henrique apenas assentiu, voltando a encher seu copo de uísque. Enquanto Luísa se deitava na cama estranha, ouvindo a respiração dele no silêncio do cômodo, percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma, para o bem ou para o mal. Seu destino estava agora entrelaçado ao de Henrique Tavares. E talvez, pensou antes de adormecer, fosse exatamente isso que seu pai queria. O amanhecer chegou com uma luz pálida que se infiltrava pelas pequenas frestas da janela da casa de madeira. Luísa acordou desorientada, precisando de alguns segundos para lembrar onde estava e por quê. Sentou-se na cama, passando as mãos pelo rosto. O sofá estava vazio. Henrique não estava ali. Um frio percorreu sua espinha. Teria ele a abandonado? Ou pior, teria sido capturado durante a noite? Levantou-se rapidamente, ignorando a dor ainda presente nas costelas, e caminhou até a porta. Antes que pudesse abri-la, ouviu passos do lado de fora. A porta se abriu, e Henrique entrou, carregando uma pequena sacola. Seus olhos encontraram os dela, surpresos. Achei que ainda estaria dormindo, disse ele, fechando a porta atrás de si. Onde você estava? Perguntou ela, a voz traindo sua preocupação. Ele ergueu a sacola. Buscando café da manhã. Voltei à casa principal para verificar a situação e pegar algumas coisas. Você me deixou aqui sozinha? O tom acusatório a fez corar. Afinal, quem era ela para cobrar satisfações dele? Henrique pareceu pensar o mesmo, erguendo uma sobrancelha. Você estava segura aqui. Precisava verificar se os invasores haviam ido embora. Ele colocou a sacola sobre a pequena mesa. Trouxe comida, roupas limpas para você e um notebook. Precisamos continuar analisando aqueles documentos. A menção aos documentos a fez lembrar da gravidade da situação. Invasores, perseguição, seu pai morto, Augusto Villanova. Quem eram eles? Você viu as imagens? Henrique assentiu, seu rosto voltando à habitual máscara de impassibilidade. 3 homens. Um deles reconheci como segurança pessoal de Augusto. Não tenho dúvidas de que foi ele quem os enviou. Luísa sentou-se na beirada da cama, sentindo o peso da confirmação. Isso significa que você acredita em mim agora? Ele a encarou por um longo momento antes de responder. Significa que acredito que Augusto está atrás de você e dos documentos. Quanto ao resto, ainda precisamos de provas concretas. Era justo, pensou ela. Não podia esperar que ele acreditasse cegamente em sua versão, não quando havia tanto em jogo. E agora? O que fazemos? Henrique retirou da sacola um notebook fino e elegante, colocando-o sobre a mesa. Agora trabalhamos. Precisamos entender o que seu pai deixou nesses documentos. Qual a pista para encontrar os dados originais? Ele fez uma pausa, avaliando-a. Você disse que trabalha como contadora, certo? Ela assentiu. Então tem olho para detalhes e padrões. Vamos precisar disso. Durante as horas seguintes, eles analisaram meticulosamente cada documento.
relatórios técnicos, e-mails, anotações feitas à mão. Henrique explicava os termos técnicos que ela não compreendia, revelando um conhecimento profundo sobre a tecnologia de regeneração neural que seu pai havia desenvolvido. "Por que você se interessou tanto por esse projeto?" perguntou Luísa, depois de horas de trabalho, quando finalmente fizeram uma pausa para comer algo. Henrique ficou em silêncio por um momento, como se decidisse quanto revelar. "Minha filha, Helena, sofreu um acidente de carro com minha esposa." Sua voz era controlada, mas Luísa podia sentir a dor por trás de cada palavra. "Minha esposa morreu na hora. Helena sobreviveu, mas com danos cerebrais severos. Ficou em estado vegetativo por 2 anos até que..." Ele engoliu em seco. "Até que os médicos disseram que não havia mais esperança." Luísa sentiu um nó na garganta. De repente, o homem frio e controlado à sua frente ganhava contornos humanos, dolorosamente humanos. "Sinto muito", murmurou, resistindo ao impulso de tocar seu braço em consolo. A tecnologia que seu pai estava desenvolvendo poderia ter regenerado as áreas danificadas do cérebro dela, continuou ele, o olhar perdido em lembranças. "Quando soube do projeto, investi tudo o que podia. Era tarde demais para Helena, eu sabia, mas pensei que nenhuma outra família precisaria passar pelo que passei. E então veio o incêndio", completou Luísa. "E então seu pai desapareceu com todos os dados", corrigiu ele, o tom endurecendo novamente, "deixando apenas cinzas e promessas quebradas." "Ele não desapareceu com os dados", protestou ela. "Ele os escondeu para protegê-los. Você não entende? Alguém sabotou o laboratório, tentou destruir anos de pesquisa. Meu pai arriscou a vida para salvar o trabalho." Henrique a estudou, seus olhos azuis penetrantes como se tentassem enxergar a verdade através dela. "Nesses 5 anos ele nunca tentou me contatar. Nunca explicou o que aconteceu." "Por que, Luísa? Por que esperar até estar morto para me enviar você?" Era uma pergunta justa, uma para a qual ela não tinha resposta completa. "Ele tinha medo", disse finalmente. "Ele dizia que alguém muito poderoso o havia traído, alguém próximo a você. Acho que temia que você não acreditasse nele." E temia corretamente. O sorriso de Henrique era amargo. "Eu não teria acreditado." Voltaram ao trabalho em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando a noite caiu, Luísa estava exausta, tanto física quanto emocionalmente. A proximidade forçada naquele espaço pequeno tornava impossível ignorar a presença constante de Henrique, seu perfume, o som de sua respiração, o ocasional roçar de braços quando se inclinavam sobre o mesmo documento. "Acho que encontrei algo", disse ela de repente, apontando para uma sequência de números em um dos relatórios. Esses números aparecem em 3 documentos diferentes, sempre em notas de rodapé. Não parecem fazer parte do relatório em si. Henrique se aproximou, seu corpo quase encostando no dela, enquanto examinava o que apontava. Luísa sentiu um calor subindo pelo pescoço, até as faces com a proximidade. "Parecem coordenadas", murmurou ele, o hálito quente roçando a bochecha dela. Ele rapidamente digitou a sequência no notebook, abrindo um programa de mapeamento. "É um local próximo à Serra da Arrábida, perto de Setúbal", disse, observando o mapa que aparecia na tela. "Uma área remota na Mata Atlântica." Os olhos de Luísa brilharam. "Meu pai tinha uma pequena cabana perto da Serra da Arrábida. Ele ia para lá quando precisava pensar, longe de tudo e todos." Henrique a encarou, uma nova intensidade em seu olhar. "Você acha que ele escondeu os dados originais lá?" "Faria sentido. É um lugar que só ele conhecia, longe o bastante para não levantar suspeitas, mas não tão óbvio quanto nossa casa na cidade." Ele se levantou, passando a mão pelos cabelos grisalhos em um gesto que ela já começava a reconhecer como sinal de que estava pensando rapidamente.
Precisamos ir até lá, amanhã cedo. Como? Perguntou ela, preocupada. Se Augusto está nos vigiando. Tenho um helicóptero particular, respondeu ele como se isso fosse algo corriqueiro. Podemos sair antes do amanhecer, evitar estradas e postos de controle. Luísa assentiu lentamente. A ideia de encontrar os dados originais, de finalmente ter em mãos a prova da inocência de seu pai, era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. E depois? Perguntou ela, encarando-o. Se encontrarmos os dados, o que pretende fazer com eles? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de implicações. Henrique não respondeu imediatamente. Aproximou-se dela, tão perto que Luísa precisou inclinar a cabeça para manter contato visual. Depende do que encontrarmos, não acha? Havia algo na forma como ele a olhava que fazia seu coração acelerar. Não era mais o olhar frio e calculista do início, mas algo mais profundo, mais complexo. Havia desejo ali, ela percebia agora. Desejo e conflito. Acho que já provei que pode confiar em mim, disse ela, sustentando seu olhar. Salvei esses documentos, vim até você, coloquei minha vida em suas mãos. E eu já provei que pode confiar em mim? Perguntou ele, a voz baixando, para quase um sussurro. Depois de tudo o que seu pai passou por minha causa? A pergunta a pegou desprevenida. Havia uma vulnerabilidade ali que ela nunca esperaria ver naquele homem. Acho que está provando agora. Respondeu honestamente. Algo mudou no olhar dele. Uma barreira invisível pareceu se romper. Sua mão, grande e quente, tocou o rosto dela suavemente, apenas o polegar roçando sua bochecha. Há 5 anos, disse ele, a voz grave e baixa. Eu teria feito qualquer coisa para ter esses dados de volta. Teria arruinado seu pai, teria processado ele, teria deixado ele apodrecer na cadeia. Luísa não recuou, mesmo sentindo a tensão crescente entre eles. E agora? Agora percebo que há coisas mais importantes que vingança ou mesmo justiça. A mão dele deslizou pelo seu rosto, traçando a linha de sua mandíbula com delicadeza surpreendente para um homem tão duro. Como o quê? A voz dela mal saía, quase um suspiro. Como a verdade, respondeu ele, aproximando-se mais. Como redenção. O beijo, quando veio, foi tão suave quanto inesperado. Os lábios de Henrique tocaram os dela como se pedissem permissão, e Luísa se viu respondendo instintivamente, suas mãos subindo até o peito dele, não para afastá-lo, mas para sentir o coração que batia forte sob o tecido caro da camisa. Foi breve, quase casto, mas carregado de significados que nenhum dos dois estava pronto para verbalizar. Quando se afastaram, a respiração de ambos estava alterada, não pela intensidade física, mas pela intensidade emocional do momento. Não deveria ter feito isso, disse ele, dando um passo para trás, recuperando o controle. Não, concordou ela, tocando os próprios lábios, ainda sentindo o calor dos dele. Não deveria. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de possibilidades não exploradas. Finalmente, Henrique retomou a postura profissional. Deveríamos descansar. Amanhã será um longo dia. Luísa assentiu, grata pela mudança de assunto, ainda que parte dela quisesse explorar o que acabara de acontecer entre eles. Você pode ficar com a cama, ofereceu ela. Eu durmo no sofá. Não, respondeu ele, firme. A cama é sua. Ela não insistiu. Recolheram os documentos, organizando-os de volta na pasta, e prepararam-se para dormir, cada um em seu canto, mas ambos conscientes de uma nova corrente de eletricidade que agora fluía entre eles. Antes de adormecer, Luísa pensou no que seu pai diria se soubesse do beijo. Ele que havia mandado ela até Henrique Tavares em busca de justiça. Não era isso que encontrara. Ainda não. Mas talvez houvesse encontrado algo igualmente valioso.
Compreensão. O helicóptero cortava o céu ainda escuro, voando baixo para evitar detecção. Luísa nunca havia voado em um antes, e a sensação era ao mesmo tempo exhilarante e aterrorizante. Ao seu lado, Henrique pilotava com a precisão e confiança de quem faz isso há anos. "Não sabia que você pilotava", comentou ela, tentando se distrair do nervosismo. "Aprendi depois do acidente", respondeu ele, sem tirar os olhos do horizonte que começava a clarear. Precisava de algo para ocupar a mente. Luísa observou seu perfil concentrado, a linha dura da mandíbula, as rugas ao redor dos olhos que falavam de anos de sofrimento contido. Era difícil conciliar este homem com o monstro que seu pai descrevera. O empresário implacável que o acusara injustamente e destruíra sua reputação. "Por que você nunca se casou novamente?" A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Ele a olhou de relance, surpreso. "Quem? Disse que não me casei?" Ela corou, percebendo a invasão de privacidade. "Desculpe, eu só presumi. Pela forma como vive sozinho." Henrique voltou a olhar para a frente, mas um leve sorriso curvou seus lábios. "Você presumiu corretamente. Não me casei novamente. E sim, vivo sozinho." "Por quê?" Ele refletiu por um momento antes de responder. "Acho que nunca encontrei motivo suficiente para deixar de viver no passado." Era uma resposta triste, pensou Luísa. Uma que falava de anos desperdiçados em luto e amargura. "E você?" perguntou ele, surpreendendo-a. "Por que uma mulher jovem e bonita como você está sozinha?" Foi a vez dela de ficar em silêncio por alguns instantes. "Nunca tive tempo para relacionamentos", respondeu a meia-verdade óbvia até para ela mesma. "Depois que meu pai foi acusado, tudo desmoronou. Nossa vida, nossa reputação, ele perdeu o emprego, caiu em depressão. Eu tive que assumir tudo, contas, decisões, sustento." "Você parece ter feito um bom trabalho", comentou ele, e havia genuíno respeito em sua voz. "Fiz o que precisava ser feito." Ela deu de ombros, constrangida com o elogio. "Como você?" Henrique assentiu, compreendendo. Ambos haviam sido forjados pelo sofrimento, moldados por circunstâncias que não escolheram. O resto do voo transcorreu em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Quando finalmente avistaram a pequena clareira próxima às coordenadas, Luísa sentiu o coração acelerar. Estavam tão perto agora. Henrique pousou o helicóptero com habilidade e logo estavam caminhando pela vegetação densa da Mata Atlântica. A cabana ficava a cerca de 15 minutos a pé, escondida entre árvores centenárias. "Meu pai adorava este lugar", comentou Luísa enquanto avançavam pelo caminho estreito. "Dizia que aqui encontrava a paz que o mundo lá fora não podia oferecer." Henrique olhou ao redor, apreciando a beleza selvagem do local. "Posso entender por quê." Quando finalmente chegaram à cabana, Luísa sentiu uma pontada de nostalgia. Era simples, rústica, mas tão característica de seu pai. A chave estava escondida no mesmo lugar de sempre, sob uma pedra específica próxima à porta. Ao entrarem, a poeira e o ar abafado indicavam que ninguém visitava o local havia muito tempo. Henrique fechou a porta atrás deles, observando o interior modesto. "Onde ele esconderia algo tão importante?" perguntou mais para si mesmo do que para ela. Luísa percorreu o espaço com os olhos, tentando pensar como seu pai. "Ele sempre foi metódico, organizado", disse, caminhando pelo cômodo principal. "Mas também era paranoico com segurança, especialmente depois de tudo o que aconteceu." Henrique começou a examinar as paredes, procurando por esconderijos ou compartimentos secretos. Nos documentos havia alguma referência específica a este local? Luísa refletiu, tentando lembrar-se de cada detalhe das anotações que haviam estudado. Nas notas de rodapé, junto com as coordenadas, havia um número, 2711. Henrique parou o que fazia olhando para ela. "Uma data?"
27 de novembro? Ela balançou a cabeça. Não sei. Poderia ser qualquer coisa. Uma senha, um código, uma referência. Eles continuaram procurando, verificando cada tábua solta, cada gaveta, cada fresta no assoalho. Depois de quase 1 hora, Henrique soltou um suspiro frustrado. Tem certeza de que é aqui? Talvez as coordenadas apontassem para outro local próximo. Luísa estava prestes a concordar quando seus olhos pararam no pequeno relógio de parede. Um relógio simples, analógico, que seu pai havia trazido da Alemanha anos atrás durante uma conferência. Espere, disse ela, aproximando-se do objeto. Meu pai amava esse relógio. Dizia que era preciso como a mente de um cientista. Ela tirou o relógio da parede, examinando-o. Parecia normal, exceto... Os ponteiros estão parados, observou, mostrando a Henrique. 207. 207. Ele repetiu, pensativo. Não é 2711. Luísa virou o relógio, examinando a parte de trás. Espere. Aqui tem algo. Ela apontou para pequenos números gravados quase imperceptivelmente na carcaça metálica. São coordenadas diferentes. Henrique pegou o relógio, estudando os números. São coordenadas próximas daqui, talvez a uns 100 metros. Ele devolveu o relógio a ela, um novo brilho de esperança em seus olhos. Seu pai era astuto. Ele sabia que se alguém encontrasse as primeiras coordenadas, viria direto para a cabana, completou Luísa, orgulhosa da inteligência do pai. Saíram rapidamente, seguindo as novas coordenadas através da vegetação densa. Logo chegaram a uma pequena encosta rochosa, aparentemente natural e sem nada de especial. E agora? Perguntou Henrique, olhando ao redor. Luísa examinou as rochas, lembrando-se das longas caminhadas que fazia com o pai na adolescência. Ele sempre dizia que a natureza era a melhor esconderijo, murmurou, tocando as pedras. Que ela guardava segredos melhor que qualquer cofre. Seus dedos encontraram uma pequena fenda entre duas rochas. Inseriu a mão e sentiu algo metálico. Com cuidado, puxou o objeto, uma pequena caixa à prova d'água. Encontrei! Exclamou, mostrando a Henrique. Ele se aproximou rapidamente, o rosto iluminado por uma mistura de ansiedade e esperança. A caixa tinha um pequeno teclado numérico. Duime 711, disse Luísa, digitando o código. A luz vermelha piscou para verde, e a tampa se abriu com um clique suave. Dentro, protegido por camadas de material isolante, estava um disco rígido externo, pequeno e robusto. Os dados originais, murmurou Henrique, tocando o dispositivo como se fosse uma relíquia sagrada. Luísa sentiu lágrimas nos olhos. Seu pai havia conseguido. Havia protegido sua maior criação até o fim. Ele sabia que você entenderia a importância, disse ela, a voz embargada. Por isso queria que viéssemos juntos. Henrique levantou os olhos do disco rígido para o rosto dela. Havia uma emoção crua em seu olhar que a deixou sem fôlego. Obrigado, disse ele, a palavra simples carregando o peso de anos de dor e arrependimento. Por confiar em mim quando tinha todos os motivos para não fazê-lo. Antes que ela pudesse responder, o som de um galho quebrando os alertou. Não estavam sozinhos. Henrique reagiu instantaneamente, puxando Luísa para trás de si e guardando o disco rígido no bolso interno de sua jaqueta. Quem está aí? Gritou, sua voz ecoando entre as árvores. Silêncio. Depois, o som inconfundível de passos se aproximando. Um homem emergiu da vegetação, seguido por outros dois. O primeiro, Luísa reconheceu imediatamente. Augusto Villanova, alto, magro, com cabelos escuros meticulosamente penteados e um terno impecável mesmo no meio da floresta. Henrique, sorriu Augusto como se encontrasse um velho amigo, em um café. E a jovem senhorita Mendes. Que prazer finalmente conhecê-la em pessoa. Henrique deu um passo à frente, colocando-se firmemente entre Luísa e os recém-chegados. Como nos encontrou, Augusto? O homem riu,
um som frio e calculado. Você realmente acha que não monitora os seus movimentos? Seu helicóptero não é tão discreto quanto pensa. Ele ajustou as mangas do paletó num gesto estudado. Além disso, eu sabia que eventualmente vocês viriam para cá. José sempre foi previsível em seu sentimentalismo. Luísa sentiu raiva subindo por sua garganta. Você matou meu pai, acusou, a voz trêmula. Augusto a olhou com algo próximo de pena. Negócios, minha querida. Seu pai estava sendo um obstáculo para o progresso. Seus olhos se voltaram para Henrique. Assim como você está sendo agora, velho amigo. Não somos amigos, Augusto, respondeu Henrique, a voz carregada de desprezo. Nunca fomos, percebo agora. Lamentável que tenha chegado a essa conclusão. Augusto fez um gesto sutil e seus dois acompanhantes deram um passo à frente. Ambos tinham o físico e a postura de seguranças profissionais. Agora, se puderem me entregar o que encontraram, poderemos encerrar este assunto desagradável. Henrique permaneceu imóvel. E se não entregarmos? Augusto suspirou, como um professor desapontado com um aluno difícil. Então terei que tomá-lo à força. E acredite, não quero fazer isso. A tensão era palpável. Luísa podia sentir o corpo de Henrique, rígido e alerta à sua frente. Sabia que ele não cederia, mesmo frente à ameaça óbvia. Esses homens são profissionais, continuou Augusto, sua voz agora perdendo a falsa cordialidade. Estão armados e têm ordens específicas. Não seja tolo, Henrique. Você está em desvantagem. Você sempre subestimou as pessoas. Augusto, respondeu Henrique, sua voz estranhamente calma. Foi assim que consegui comprar sua participação na empresa enquanto você estava ocupado tentando me destruir. A revelação atingiu Augusto como um golpe físico. Sua expressão mudou, o sorriso desaparecendo completamente. Do que está falando? Nos últimos 6 meses, enquanto você pensava que eu estava isolado, mergulhado em autocomiseração, eu estava reunindo provas contra você, comprando ações através de terceiros, preparando sua queda. Henrique deu um passo à frente, uma nova confiança emanando dele. A tecnologia de José não é o único segredo que descobri, Augusto. Sei sobre o desvio de fundos, sobre as contas nas Ilhas Cayman, sobre os subornos aos fiscais ambientais. Luísa observava, fascinada, enquanto o rosto de Augusto perdia a cor. Henrique continuou. Neste exato momento, meu advogado está entregando um dossiê completo ao Ministério Público. A menos que você e seus homens desapareçam agora mesmo, as autoridades estarão esperando por você em Lisboa. Era um blefe? Luísa não sabia dizer. Mas a convicção na voz de Henrique era absoluta. Augusto olhou para seus homens, depois de volta para Henrique. Você está blefando, disse, mas sua voz traía incerteza. Você sempre foi um péssimo jogador, Augusto, respondeu Henrique com um sorriso frio. Nunca soube quando estou blefando e quando estou falando a verdade. Os seguranças trocaram olhares nervosos. Um deles murmurou algo para Augusto que parecia cada vez mais desconfortável. Isso não acabou, Henrique, disse finalmente, recuando um passo. A tecnologia é minha por direito. A tecnologia pertence à humanidade, respondeu Henrique, como José sempre quis. Com um último olhar furioso, Augusto fez um gesto para seus homens e os 3 desapareceram na vegetação, tão rapidamente quanto haviam surgido. Assim que estavam fora de vista, Luísa sentiu os joelhos fraquejarem. Henrique a segurou pelos ombros, sustentando-a. Precisamos sair daqui, disse ele urgentemente. Eles podem voltar com reforços. Você realmente entregou provas contra ele? Perguntou ela enquanto corriam de volta ao helicóptero. Henrique sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela via em seu rosto. Não, mas estou prestes a fazê-lo. Enquanto o helicóptero se elevava acima das copas das árvores, Luísa olhou para o homem ao seu lado. Este não era o vilão da história de seu pai.
Era um homem complexo, ferido, que encontrara a redenção de maneiras inesperadas. E percebeu com um sobressalto do coração um homem por quem estava se apaixonando, contra toda lógica e razão. O disco rígido descansava seguro no bolso de Henrique, contendo não apenas os segredos de uma tecnologia revolucionária, mas também as chaves para o futuro de ambos. Um futuro que, há apenas alguns dias, nenhum dos dois poderia imaginar. A viagem de volta foi tensa e silenciosa. Henrique mantinha os olhos fixos no horizonte, ocasionalmente verificando os instrumentos do helicóptero e o radar, atento a qualquer sinal de perseguição. Luísa, por sua vez, alternava entre observá-lo discretamente e contemplar a paisagem que se desenrolava abaixo deles. A adrenalina do confronto com Augusto começava a dissipar, deixando-a exausta e mais consciente dos perigos que ainda enfrentavam. "Para onde estamos indo?" perguntou finalmente, percebendo que não estavam retornando na direção da mansão. "Tenho um apartamento em Lisboa, que ninguém conhece", respondeu Henrique, sem desviar os olhos do céu à frente. "Nem mesmo Augusto. Estaremos seguros lá enquanto decidimos o próximo passo." Luísa assentiu, grata pela previsibilidade dele. Agora que tinham o disco rígido, precisavam de um local seguro para analisar seu conteúdo e planejar como usá-lo. "Você realmente vai entregar as provas contra Augusto ao Ministério Público?" perguntou ela, relembrando a ameaça que ele fizera na floresta. Um sorriso sutil curvou os lábios dele. "Já tenho um dossiê preparado há meses." Não estava blefando sobre isso, apenas sobre o timing. Ele a olhou brevemente. Augusto não é o único que pode ser paciente e calculista. Havia algo de admirável na forma metódica como Henrique conduzia seus planos, pensou Luísa. Era assustador e reconfortante ao mesmo tempo saber que estava ao lado de alguém tão estratégico. "Por que esperou tanto?" perguntou ela, genuinamente curiosa. "Por que não o denunciou antes?" Henrique ficou em silêncio por alguns instantes, como se medisse suas palavras. "Precisava de provas irrefutáveis. E, mais importante, precisava entender meu próprio papel em tudo isso." Sua voz ficou mais baixa, quase confessional. "Não sou inocente, Luísa. Minha obsessão pela pesquisa de seu pai, minha recusa em ver os sinais do que Augusto estava fazendo, sou parcialmente responsável pelo que aconteceu." A admissão a surpreendeu. Não era algo que esperaria de um homem como ele, tão acostumado ao controle e à certeza. "Meu pai dizia que reconhecer nossos erros é o primeiro passo para a redenção", disse ela sem pensar. Ele a olhou novamente, desta vez por mais tempo, seus olhos azuis intensos mesmo na luz difusa da cabine. "Seu pai era um homem sábio, mais sábio do que eu jamais dei crédito." O resto da viagem transcorreu em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Quando finalmente pousaram no heliporto de um edifício luxuoso na região dos Jardins, em Lisboa, o céu já começava a escurecer. O apartamento de Henrique ocupava todo o último andar do prédio. Era espaçoso, elegantemente mobiliado, mas com uma certa frieza que sugeria pouco uso. Não havia fotos pessoais, nenhum dos pequenos objetos que transformam um espaço em lar. "Raramente venho aqui", explicou ele, percebendo o olhar avaliativo dela. "Comprei como investimento, mas acabou servindo como meu plano B." "Você sempre tem um plano B", observou Luísa, caminhando até a imensa janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade. "E um C e um D." Ele sorriu levemente, tirando o disco rígido do bolso e colocando-o sobre a mesa de centro. "Vamos ver o que seu pai nos deixou." Nas horas seguintes, debruçaram-se sobre o conteúdo do disco. Como esperado, continha todos os dados originais da pesquisa sobre regeneração neural. Estudos, testes, protocolos, resultados. Era um trabalho extraordinariamente detalhado e promissor. "Isso é incrível", murmurou Henrique,
passando os olhos pelos arquivos. José estava muito mais avançado do que imaginei. Com estes dados, a tecnologia poderia ser implementada em questão de meses, não anos. Luísa observou a admiração genuína no rosto dele, sentindo uma onda de orgulho pelo trabalho do pai. Ele dedicou a vida a isso, disse ela. Acreditava que poderia mudar o mundo. E podia, concordou Henrique, voltando a atenção para ela. Ainda pode. Havia uma pasta separada, nomeada simplesmente para Henrique. Dentro, um único arquivo de texto. Henrique o abriu e ambos leram em silêncio a mensagem de José Mendes. Henrique, se está lendo isso, significa que minha filha conseguiu chegar até você e que você foi sábio o suficiente para ouvi-la. Também significa que provavelmente não estou mais vivo. Sei que me culpou pelo desaparecimento da pesquisa. Sei que pensou que eu o traí. A verdade é que descobri que Augusto estava planejando usar nossa tecnologia para fins militares, contratos secretos com governos estrangeiros, modificações nos protocolos para aplicações em armas biológicas. Tudo sem seu conhecimento. Confrontei-o, e ele ameaçou minha família. Disse que você nunca acreditaria em mim, que eu seria destruído se tentasse denunciá-lo. O incêndio não foi acidental. Foi uma advertência. Salvei os dados originais e desapareci para protegê-los e proteger minha filha. Sabia que um dia a verdade viria à tona. Esta tecnologia pode mudar vidas, Henrique. Pode realizar o sonho que compartilhávamos. Pode ser o legado que ambos deixaremos para o mundo. Confio em você para fazer o certo. Cuide de Luísa. José Mendes. Quando terminaram de ler, Luísa tinha lágrimas nos olhos. Henrique permaneceu imóvel, seu rosto uma máscara impenetrável. Mas ela podia ver a tensão em seus ombros, o leve tremor em suas mãos. Ele confiou em você até o fim, disse ela suavemente. Mesmo depois de tudo. Henrique levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. Por um longo momento, ficou de costas para ela, contemplando as luzes da cidade. Eu não merecia essa confiança, disse finalmente sua voz rouca. Fui cego, arrogante. Se tivesse ouvido, se tivesse prestado atenção... Luísa levantou-se também, aproximando-se dele lentamente. Não se torture com o que poderia ter sido, disse, parando a poucos passos dele. Meu pai não gostaria disso. Ele queria que você soubesse a verdade e que fizesse a coisa certa agora. Henrique virou-se para encará-la. Havia uma vulnerabilidade crua em seus olhos que a deixou sem fôlego. E o que é o certo, Luísa? Perguntou ele. A voz quase um sussurro. Depois de todos esses anos, depois de tanto sofrimento e perda, como saber o que é certo? Ela deu mais um passo à frente, entrando no espaço pessoal dele, sentindo o calor que emanava de seu corpo. Fazemos o que meu pai queria. Tornamos a tecnologia pública. Salvamos vidas. Impedimos que Augusto a use para a destruição. Ele a estudou por um longo momento, seus olhos percorrendo cada detalhe de seu rosto. Não será fácil, advertiu. Augusto tem poder, conexões. Ele virá atrás de nós com tudo o que tem. Estamos juntos nisso, disse ela, surpreendendo-se com a própria ousadia ao tocar o braço dele. Não estamos? O toque pareceu quebrá-lo, como uma represa que finalmente cede sob pressão excessiva. Henrique a puxou para si num movimento súbito, seus lábios encontrando os dela com urgência e desespero. Não havia a hesitação do primeiro beijo na casa de madeira. Havia apenas fome, necessidade, o desejo de dois corpos que finalmente reconheciam o inevitável. Luísa respondeu com igual fervor, suas mãos subindo para os cabelos grisalhos dele, sentindo sua textura, puxando-o para mais perto. Era errado, era complicado, era perigoso, e era exatamente o que ambos precisavam. Não deveríamos, murmurou ele contra os lábios dela, mesmo enquanto suas mãos exploravam as curvas de sua cintura.
Provavelmente não, concordou ela, sua respiração entrecortada quando os lábios dele desceram por seu pescoço. Mas quando algo nessa história toda foi como deveria ser? Ele a ergueu nos braços com surpreendente facilidade para um homem de sua idade, carregando-a em direção ao quarto. Naquela noite, não houve lugar para passado, para culpa, para medo. Houve apenas a descoberta mútua, o encontro de dois corpos e duas almas que haviam encontrado um no outro um improvável porto seguro em meio à tempestade. Horas depois, enquanto Luísa descansava nos braços de Henrique, o mundo lá fora parecia distante e insignificante. Mas ambos sabiam que amanhã traria de volta a realidade, e com ela, as decisões que precisariam tomar. "O que faremos amanhã?" perguntou ela, a cabeça repousando sobre o peito dele, ouvindo as batidas ritmadas de seu coração. Henrique acariciava distraidamente seus cabelos, seu olhar fixo no teto. "Entregarei as provas contra Augusto ao Ministério Público", respondeu. "Simultaneamente, convocarei uma reunião do Conselho e dos principais acionistas para expor suas atividades ilícitas." "E quanto aos dados do meu pai?" Ele ficou em silêncio por alguns instantes antes de responder. "Vou procurar os melhores, especialistas em neurociência do país. Pessoas de confiança que possam avaliar a pesquisa e prepará-la para a implementação. Depois, tornaremos os resultados públicos através de publicações científicas de acesso livre." Era um plano ousado, pensou Luísa, e potencialmente perigoso. "Augusto fará de tudo para nos impedir", disse ela, vocalizando a preocupação que pairava sobre ambos. "Sim", concordou Henrique. "Por isso preciso que você faça algo por mim." Ela ergueu a cabeça para olhá-lo nos olhos. "O quê?" "Preciso que você desapareça por alguns dias." Ele viu o alarme nos olhos dela e apressou-se em explicar. "Não estou te abandonando. Estou te protegendo. Augusto virá atrás de mim primeiro, tentará me intimidar, me silenciar. Ele não pode saber onde você está." Luísa sentou-se na cama, puxando o lençol para cobrir seu corpo nu. "Não", disse firmemente. "Não vou deixá-lo enfrentar isso sozinho." Henrique também se sentou, seus olhos suplicantes. "Luísa, seja racional. Sou um homem público, tenho recursos, proteção. Você é vulnerável. Se algo acontecer com você..." "Não", repetiu ela, ainda mais firme. "Estamos juntos nisso até o fim. Não vou me esconder enquanto você arrisca sua vida." Ele a estudou, uma mistura de frustração e admiração em seu olhar. "Você é teimosa como seu pai", disse finalmente, um leve sorriso curvando seus lábios. Ele também nunca aceitava ser deixado de fora. Exatamente. Ela sorriu de volta, inclinando-se para beijá-lo suavemente. "Além disso, duas mentes pensam melhor que uma. Você vai precisar de mim." Henrique suspirou, rendendo-se. "Tudo bem, mas você não sai do meu lado, entendeu? Nem por um segundo." "Combinado", concordou ela, voltando a aconchegar-se nos braços dele. "Para onde vamos amanhã?" "Primeiro, para o Ministério Público, depois para a empresa. Quero que Augusto seja pego de surpresa, sem tempo para se preparar ou destruir evidências." Ela assentiu contra seu peito, sentindo o sono começando a dominá-la, embalada pelo calor do corpo dele e pelo cansaço das últimas horas intensas. "Henrique?" murmurou, já quase adormecida. "Sim? Você se arrepende? De nós?" Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que não responderia. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, quase reverente. "Meu único arrependimento é não ter conhecido você antes. Ter desperdiçado tantos anos em amargura quando poderia estar vivendo." Com essas palavras ecoando em sua mente, Luísa adormeceu, sentindo-se segura pela primeira vez em muito tempo. O dia amanheceu cinzento sobre Lisboa, como se o céu refletisse a tensão do que estavam prestes a fazer. Vestidos formalmente,
ela com roupas que Henrique providenciara através de sua assistente de confiança, ele com um de seus impecáveis ternos escuros, pareciam mais um casal de executivos a caminho de uma reunião importante do que duas pessoas prestes a enfrentar um poderoso inimigo. O Ministério Público recebeu o dossiê com interesse imediato. As provas eram contundentes: desvio de verbas, falsificação de resultados de pesquisa, suborno de fiscais ambientais, sonegação fiscal. Somadas as evidências sobre a morte de José Mendes, que Luísa forneceu detalhadamente, havia material mais que suficiente para iniciar múltiplas investigações. Precisamos de sua descrição por algumas horas, explicou Henrique ao promotor, um homem sério de meia idade. Até que possamos confrontar Augusto e o conselho. O promotor assentiu. Terão até o final do dia. Depois disso, não posso garantir que a operação não vaze para a imprensa. Era o suficiente. Saíram do edifício e dirigiram-se diretamente para a sede da empresa, no centro financeiro da cidade. No caminho, Henrique fez diversas ligações, convocando uma reunião de emergência do conselho e dos principais acionistas. Tem certeza disso? Perguntou Luísa, quando o carro parou em frente ao imponente edifício de vidro e aço. Não há volta depois que entrarmos ali. Henrique tomou sua mão, apertando-a levemente. Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida, respondeu, e havia uma nova serenidade em seu olhar, como se um grande peso tivesse sido removido de seus ombros. A entrada de Henrique na empresa que fundara causou comoção imediata. Funcionários paravam o que faziam para observá-lo passar, muitos surpresos por ver o recluso empresário de volta após tantos anos de afastamento. Mais surpreendente ainda era a presença de uma jovem desconhecida ao seu lado, segurando sua mão como se aquilo fosse perfeitamente natural. Quando chegaram à sala de reuniões, Augusto já estava lá, rodeado pelos membros do conselho. Seu rosto empalideceu visivelmente ao ver Henrique e Luísa entrando juntos. Henrique, disse, forçando um sorriso. Que surpresa! Agradável! Não esperávamos sua presença hoje? Imagino que não, respondeu Henrique friamente, tomando seu lugar à cabeceira da mesa, indicando que Luísa se sentasse ao seu lado. Senhoras e senhores do conselho, obrigado por atenderem meu chamado em tão curto prazo. Os executivos olhavam confusos de Henrique para Augusto, sentindo a tensão no ar. Creio que muitos de vocês conhecem a reputação de José Mendes, continuou Henrique, sua voz forte e clara. Um brilhante cientista que, há 5 anos, foi acusado de roubar propriedade intelectual desta empresa e desaparecer com dados cruciais de uma pesquisa revolucionária. Os conselheiros assentiram, alguns murmurando em concordância. O que vocês não sabem é que José Mendes foi vítima de uma elaborada conspiração. Ele fez uma pausa dramática, seus olhos fixos em Augusto. Orquestrada pelo homem que considerávamos meu sucessor e amigo de confiança, Augusto Villanova. O burburinho na sala foi imediato. Augusto levantou-se, o rosto contorcido em fúria. Isso é absurdo! Exclamou. Henrique claramente perdeu o juízo. Está sendo manipulado por essa garota. Esta garota, respondeu Henrique calmamente. É Luísa Mendes, filha de José. E graças a ela, temos agora não apenas provas da inocência de seu pai, mas evidências concretas dos crimes cometidos por Augusto. Henrique apresentou os documentos. Registros de comunicações secretas com potenciais compradores militares da tecnologia, provas da sabotagem ao laboratório, evidências do desvio de fundos da empresa. E mais damning ainda, ligações entre Augusto e o suposto assalto que resultou na morte de José Mendes. Tudo isso, concluiu Henrique, já foi entregue ao Ministério Público esta manhã. Augusto Villanova não é apenas um traidor corporativo. É um criminoso, possivelmente um assassino. O silêncio que se seguiu era absoluto. Augusto olhava ao redor, como um animal encurralado. Vocês não podem acreditar nisso,
Sua voz agora tinha um tom desesperado. É uma farsa? Henrique está tentando me destruir porque não suporta que eu tenha salvado a empresa que ele abandonou. Os números não mentem, Augusto, disse uma das conselheiras folheando os documentos financeiros. Estes desvios são reais. As assinaturas são suas. E quanto a isso? Acrescentou outro conselheiro, apontando para os registros de comunicação com os compradores militares. Nunca aprovamos qualquer negociação nesse sentido. Augusto recuou, seu olhar agora fixo em Luísa. Tudo por causa dela, sibilou. Você jogou fora tudo o que construímos por causa da filha de um traidor. Henrique levantou-se, sua figura imponente dominando a sala. José nunca foi o traidor, Augusto. Você foi, e agora vai pagar por isso. Como se respondendo a uma deixa, as portas da sala de reunião se abriram. 2 policiais federais entraram, seguidos pelo promotor que haviam visitado mais cedo. Augusto Villanova, disse um dos policiais. O senhor está detido para averiguação sob suspeita de fraude corporativa, desvio de verbas, evasão fiscal e possível envolvimento em homicídio. Augusto olhou ao redor, como se procurasse uma saída. Por um momento, Luísa temeu que ele tentasse algo desesperado. Mas então seus ombros caíram e a máscara de arrogância desmoronou. Parecia subitamente mais velho, derrotado. Você vai se arrepender disso, Henrique, disse, enquanto os policiais o algemavam. Você não faz ideia dos inimigos que acaba de criar. Talvez, respondeu Henrique serenamente. Mas finalmente estou do lado certo. E isso vale qualquer risco. Quando Augusto foi levado, a sala explodiu em perguntas e exclamações. Henrique ergueu as mãos, pedindo silêncio. Há mais um assunto a tratar, disse. A pesquisa de José Mendes não estava perdida. Os dados originais foram preservados. Retirou um pendrive do bolso, uma cópia dos dados do disco rígido original que permanecia em segurança. Esta é possivelmente a maior descoberta na área de neurociência das últimas décadas. Uma tecnologia que pode regenerar tecidos cerebrais danificados, reverter condições como Alzheimer, Parkinson, sequelas de AVC. Ele fez uma pausa, sua voz embargando levemente. Poderia ter salvado minha filha. Luísa cobriu a mão dele com a sua, um gesto de apoio silencioso. Mas não pode trazer Helena de volta, continuou ele. O que pode fazer é salvar milhares de vidas no futuro. E para isso vou propor algo sem precedentes. Tornaremos esta pesquisa aberta, acessível a cientistas do mundo todo. O choque entre os conselheiros foi visível. Um deles levantou a voz. Isso vai custar bilhões em potencial lucro. Henrique sorriu, um sorriso triste, mas determinado. Algumas coisas são mais importantes que lucro. Esta empresa foi fundada com o propósito de melhorar vidas. É hora de voltarmos a esse propósito original. Nas semanas que se seguiram, o mundo corporativo e científico foi sacudido por uma série de eventos extraordinários. A prisão de Augusto Villanova. A publicação da pesquisa revolucionária de José Mendes. O retorno de Henrique Tavares ao comando de sua empresa, agora com uma nova missão. E não menos surpreendente, o relacionamento público entre o bilionário e a filha do cientista que um dia ele acusara de traição. 6 meses depois, Luísa observava o pôr do sol da varanda da mansão na Serra de Sintra. Agora completamente transformada. O jardim antes abandonado florescia novamente. As salas antes vazias e frias estavam agora decoradas com cores quentes e fotografias, inclusive algumas de José Mendes em seu laboratório, sorrindo para a câmera. Henrique aproximou-se por trás, abraçando-a pela cintura. No que está pensando? Perguntou, apoiando o queixo em seu ombro. Luísa sorriu, recostando-se nele. Em como a vida dá voltas. Há 1 ano eu estava fugindo, aterrorizada, sem saber se sobreviveria ao dia seguinte. Agora, ele a virou em seus braços para que pudesse ver seu rosto.
Agora? Agora dirijo a fundação que leva o nome do meu pai. Ajudo a implementar a tecnologia que ele criou. Vivo com um homem que um dia considerei meu inimigo. Ela tocou o rosto dele suavemente. E nunca fui tão feliz. Henrique beijou a palma de sua mão, seus olhos azuis, antes tão frios, agora cheios de uma emoção que ainda o surpreendia. Seu pai estaria orgulhoso, disse. De você, principalmente, mas talvez até de mim. Tenho certeza que sim, respondeu ela, abraçando-o mais forte. Você fez o que ele esperava, usou seu poder para o bem, transformou perda em propósito. Ficaram em silêncio por alguns momentos, observando o céu que se tingia de laranja e rosa. Ainda tenho pesadelos às vezes, confessou ela. Sobre aqueles dias, sobre Augusto. Eu também, admitiu Henrique. Acho que algumas cicatrizes nunca desaparecem completamente, mas podemos escolher o que fazemos com elas. O julgamento de Augusto ainda estava em andamento, um processo complexo que provavelmente duraria anos, mas suas ameaças nunca se concretizaram. Abandonado pelos aliados, exposto publicamente, era agora apenas a sombra do homem poderoso que um dia fora. A nova fase de testes clínicos começa no próximo mês, comentou Luísa, mudando de assunto. Os resultados preliminares são promissores. Mais que promissores, corrigiu Henrique, seu rosto iluminando-se com entusiasmo genuíno. São revolucionários. Pacientes que não tinham esperança estão mostrando melhorias significativas. Era essa paixão, esse redescobrimento de propósito que mais impressionava Luísa. O homem amargurado que encontrara desmaiada em sua propriedade havia desaparecido, substituído por alguém que vivia novamente, que se permitia sentir, que olhava para o futuro com esperança. Você mudou minha vida, sabia? Disse ele como se lesse seus pensamentos. Quando a encontrei naquele dia, pensei que estava ajudando você. Não percebi que era você quem estava me salvando. Luísa sorriu, erguendo-se na ponta dos pés para beijá-lo. Salvamo-nos mutuamente. E agora juntos. Talvez possamos salvar muitos outros. O último raio de sol desapareceu, no horizonte, dando lugar ao crepúsculo. Na casa que uma vez fora prisão de lembranças dolorosas, agora pulsava vida. Vida nova, inesperada, nascida das cinzas de tragédias passadas. Henrique abraçou Luísa mais forte, como se quisesse assegurar-se de que ela era real, de que tudo aquilo não era apenas um sonho do qual acordaria sozinho novamente. Eu te amo, murmurou contra seus cabelos, palavras que ainda não dizia com frequência, palavras que ainda o assustavam um pouco. Eu sei, respondeu ela, sorrindo contra seu peito. E isso, mais que qualquer descoberta científica, é o verdadeiro milagre. De mãos dadas, voltaram para dentro da casa iluminada, deixando para trás as sombras do passado. O caminho à frente ainda seria desafiador. Ainda haveria obstáculos. Ainda haveria dias difíceis. Mas agora, pela primeira vez, não caminhariam sozinhos. E para dois sobreviventes como eles, isso era mais do que suficiente. Era tudo.